Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui presentemente, aqueles que estão em casa também, sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar, né, gente, vamos ficarmos bem tranquilos. Quem quiser fechar os olhos, para a gente fazer a prece inicial. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui de mente e coração aberto para aprendermos os seus ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Rogamos ao Senhor que olhe por cada um de nós aqui presentes, por cada um dos nossos familiares que ficarem em casa, por todos aqueles que estão precisando muito de uma prece, incluindo, né, todas aquelas famílias de Juiz de Fora, de Ubá e região ali, que possam ser olhados, abençoados, iluminados, que tudo possa resolver da melhor maneira. E que Deus, nosso Pai, esteja no coração de cada um, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, chuvinha lá fora, né? Bom para dissipar, né, os males. E hoje o estudo da noite vai ser sobre o capítulo 23, que o título é Estranha Moral. Só que nós vamos falar sobre os itens 4, 5 e 6. Eu vou ler aqui esses itens só para a gente começar a falar a respeito. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Encontramos essa passagem em São Mateus, capítulo 19, versículo 29. E seguindo, então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não recebam já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Essa passagem está em São Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. E mais um pedacinho, o item 6. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Essa passagem a gente vai encontrar em São Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Bom, gente, o Evangelho é muito bacana, né? A gente estudando assim, porque a gente vê o quê? É igual quando a gente vai estudar as parábolas e muitas vezes a gente não entende, né? Mas o que está querendo dizer com isso, né? Então vamos olhar aqui. Por que essas passagens estão aqui no capítulo Estranha Moral, né? Então a gente vai ver o que é primeiro a moral. O que significa moral? Moral significa brio, dignidade e é uma regra de boa conduta, distinção entre o bem e o mal em observância às leis de Deus que são imutáveis.
né? Então a gente leva ou tenta levar, né, a nossa vida de acordo com a moral, com os bons costumes, né? Agora cada lugar, cada país, né, em lugares diferentes tem um costume diferente, né? Mas no caso nosso aí, que é o Brasil, então levamos de acordo, né, com as regras do Brasil, moral, bons costumes e sempre dentro, né, da conduta, dentro da lei de Deus, né, que fala aqui. Agora, por que estranha moral? Aí a gente vai ver aqui o seguinte, porque esses ensinamentos, esses itens desse capítulo, a gente lendo assim, lendo por ler, então a gente vê que parece que eles estão em contradição com os ensinamentos de Jesus, né? Olha essas passagens que eu li aqui. Manda deixar mãe, pai, filhos, irmãos, irmãs, né? Então, se a gente for olhar assim, a grosso modo, pegar assim no pé da letra, né? Que muita gente quando lê, fala assim, mas é isso que quer dizer, né? Ali, no jeito que está escrito. E a gente tem que ver o seguinte, a gente não pode ler e entender do jeito que está escrito. Por quê? A gente tem que contextualizar ali, a gente tem que ver quando que aquilo foi dito, em que época, para quem, né? Porque foi uma época bem diferente da nossa e lá a linguagem era mais pobre, não era igual a nossa. Quando fala aqui em odiar, não é odiar igual a gente fala, eu odeio, quer dizer, eu tenho raiva. Não é isso. Odiar lá no grego, lá na época que Jesus falou para eles, significava amar menos. Não era esse ódio que a gente fala, né? Eu te odeio, eu tenho raiva, e não é isso. Então a gente tem que entender dentro do contexto ali. E tendo outra coisa também, né, gente? Porque ali está falando de família. E Jesus, né, desde lá na época dos mandamentos, já fala honrar a seu pai e sua mãe. Como é que agora manda a gente abandonar, sair, odiar e largar a família para lá, né? Sendo que a família é uma instituição, assim, a primeira sociedade que a gente tem. E estamos na nossa família, sabemos que não é por acaso, né? Tem uma razão de ser. A gente não foi julgado ali, colocado na família por acaso, não. Eu estava vendo na internet outro dia, uma amiga passou e falou assim, tá vendo? Por isso que eu não quero ter filho, porque o menino lá de 13, 14 anos fez uma coisa bem ruim lá e falou assim, e faço mesmo, porque eu não pedi para estar aqui, eu não escolhi a minha família. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? Na maioria das vezes nós pedimos para nascer ali, no meio daquela família, porque é ali que a gente, uns se devem, né, uns aos outros, e a gente chega naquela família para a gente doar ali, troca de amor, né, de compreensão, para a gente ver se a gente, né, vai acabando com os nossos débitos. Então a família está ali para isso. Então seria um contrassenso a gente falar assim, mas Jesus falou isso, mas nesse sentido, né? Então a gente tem que prestar atenção que não é isso que ele queria dizer. Então vamos ver lá. E se a gente for ver, nós, né? Nós todos, de vez em quando a gente não fala uns exageros, né? Vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala assim, nossa, eu tô com uma fome de leão, eu poderia comer um boi, né? A gente fala assim, eu tô com tanta fome que eu comeria um boi, um exagero, né? Outra coisa que a gente fala, eu tô com tanto sono que eu dormiria um mês. Então isso aí, né, quando a gente vai estudar lá o português, lá no ginásio, a gente vê que é hipérbole isso, que são quando a gente coloca o exagero. Outra coisa é que também a gente pode exagerar, falar a coisa no contraditório, né? Que seria a antítese, né? Fala assim, nossa, fulano é tão, a pessoa é tão linda, né? A gente fala assim, mas fulano é feio, né? Então, assim, referindo àquela pessoa tão linda. Então, assim, a gente faz esses trocadilhos. Então, por isso, e as pessoas entendem. E naquela época, quando Jesus falava para eles, as pessoas lá entendiam o que Jesus queria dizer. Então, a gente tem que ver isso. Então, vamos ver o que isso quer dizer. Quando ele fala odiar ou abandonar pai, mãe, filhos, né? Então, ele quer dizer o seguinte, aí a doutrina espírita, né? Vem aqui, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá no capítulo 23 e vai ler o seguinte, que se a gente quiser ser discípulos de Cristo, se a gente quiser seguir
a Jesus, seguir, né? Ele foi o nosso modelo e nós estamos, né, atrás, estamos seguindo, que é o que a gente veio fazer aqui para a gente se melhorar a cada dia. Então eu falo o seguinte, que nós devemos deixar de lado, vamos abandonar todo e qualquer apego excessivo de nossas paixões para com aqueles com quem convivemos. Compreendemos que somos todos irmãos em Cristo. Quer dizer, então o que ele está querendo dizer ali? E aqui já dá para entender. Vamos abandonar o apego, porque nós somos muito apegados à matéria. Essa é a verdade, né? A gente é muito apegado e a gente não quer largar o osso, vamos falar, né? Isso aqui é meu, né? E tanto que a gente fala assim, meu pai, minha mãe, meu amigo, né? Tudo a gente coloca o meu, é meu, né? Isso aí é uma situação que a gente acha assim, que é posse, né? Então tem aqueles maridos, né? Fala, é minha mulher. A mulher fala, é meu marido, mas isso aí, gente, a gente vê hoje tantos feminicídios, que todo dia que a gente liga o noticiário tem um feminicídio, todos os dias. Então, hoje eu estava vendo lá, teve um, que o moço lá entrou no trabalho da moça lá e matou no shopping. Foi horário de muito movimento, ele foi e matou ela, mandou todo mundo sair. Graças a Deus ele foi pego, mas, né, a nossa justiça, né, tão falha que sabe lá se ele vai ficar preso. Então, o que acontece? Isso é esse sentimento de posse, é meu. Então, o que aconteceu? Ela largou ele e começou um outro relacionamento e ele não aceitou. Geralmente, esses feminicídios é isso, que o homem não aceita, geralmente é do homem para a mulher, né? Não aceita a mulher ter outro relacionamento e vai e mata. E hoje as pessoas matam por qualquer coisa, né? Então, vê lá no caso, lá, tantos casos que a gente pode dar exemplo, né? O caso lá de Belo Horizonte, o moço passou, deu um tiro, a queima-roupa no lixeiro. Então, coisa assim, que a gente fala assim, né? A gente nem quer ver mais jornal por causa dessas coisas. Então, o que está falando é isso, que enquanto a gente tiver esse apego, esse sentimento de posse, é tudo meu, né? E o que atrapalha a nossa vida? É o orgulho, o egoísmo. É isso que atrapalha a gente. É o ciúme excessivo, é o quê? É o orgulho ferido. Então, se a gente for pensar bem o que a gente está passando, vamos ver o que está acontecendo, por que eu estou passando por isso? Na maioria das vezes é o orgulho, né? Uma briga ali entre irmãos, né? Entre coisas, sempre tem um orgulho, sempre tem um egoísmo, sempre tem. Então a gente tem que ir tirando essas coisas de dentro da gente. Então, isso que o Evangelho quer dizer, ele fala para a gente, amar significa respeitar os limites de cada um, deixando-os livres para suas escolhas sem lhes exigir nada em troca. É entender que todos estamos em constante aprendizado, e é isso mesmo. Tudo a gente aprende. A gente fala assim, não, mas a gente passa por tanta dor, né? Tantas doenças, tantas coisas ruins que nos acontecem. Sim, passamos. É aquele que fala que não tem nenhum problema, é o truco, porque todos nós temos problemas. Só que tem uns que sabem passar pelo problema, né? Aceita, fala assim, se isso aí não tem jeito, eu vou ter que passar. Mas enquanto isso, a gente não pode cruzar os braços e ficar esperando a resposta cair do céu, né? Que muitas vezes a gente reza, pede a Deus que nos ajude, coisa assim, e cruzamos o nosso bracinho e ficamos lá, esperando alguma coisa, um fenômeno acontecer e não fazemos nada para acabar com essas coisas ruins que nos acontecem, né? Então, isso que a gente tem que fazer, não podemos, a gente tem que sempre ir, seguir. Tem um livro aqui que chama Segue-me, eu quero ler um trechinho aqui, é a primeira história que chama, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que é esse livro. E olha só, quando a gente pensando e fala assim, que Jesus queria que a gente abandonasse a família para segui-lo. Agora a gente vê que não é isso e eu vou falar aqui na história, quer ver? E vamos falar que fosse assim, abandonar a família para seguir alguém. A moça não abandona, se for assim, a moça ela não sai de casa para seguir o marido quando casa, né?
Então isso está querendo dizer que ela está abandonando a família? Não. Né? Então, é quando o homem vai para o exército, né? Eu tenho que servir, então vamos, sai daqui de Lafayette, vai para Juiz de Fora, vai para Barbacena, está indo, está abandonando a família, né? Está indo, vamos supor que ele foi escalado para ir para um negócio lá do exército, vai embora, custa voltar. Isso não quer dizer que abandonou, mas se for olhar, se a gente for pegar o pé da letra, né? Abandonou, né? Aquelas mães muito apegadas falam, meu filho me abandonou, né? Minha filha. Então, a gente, é engraçado que a gente fala sempre assim, né? Que mãe e pai cria filhos para o mundo, só que o mundo é ali, é dentro de casa, é o mundinho ali dentro da casa deles, né? Que mãe e pai não quer que filho vá embora, né? Que saia de casa. Então, assim, não, eu crio filho para o mundo. Minha mãe falava isso. Não, meu filho eu crio para o mundo. Mas era o mundo ali, pertinho, debaixo da asinha dela. Né? Então, assim, essa é a verdade. Então, por quê? Por causa desse sentimento que a gente tem. E às vezes o sentimento de posse, a pessoa acha que é amor, né? Porque acha que gosta muito, vai meu, né? Tem pessoas que têm ciúmes de amigos, né? Eu conheço amigas minhas que elas têm outras amizades, e falam assim, não, aquela amiga é minha, né? Se outra pessoa chamar e não chamar ela, nossa, dá briga. Por quê? É muito apegada àquela pessoa. E assim nós somos apegados a pessoas e a coisas, né? Então aí a gente tem que ir desapegando. E quando, olha só, eu vou ler esse trechinho, gente, que é muito interessante. Isso aqui é a primeira lição que fala, segue-me, e ele o seguiu. Aí começa assim um trechinho. E passando, Jesus passando, viu Levi, filho de Alfeu. O Levi aí depois virou Mateus, né? E disse-lhe, segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. A gente encontra essa passagem lá em Marcos 2,14. Aí começa a história. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. Sempre tem essa ação, né? Levanta e vai. Porque a gente está aqui, gente, por isso que eu falo de ficar com o braço cruzado. Nós temos que entrar em ação. Vamos ao encontro do outro, vamos fazer, né? Sempre tem um verbo. Quando a gente ama, sempre tem um verbo. Ajuda, perdoa, vai, né? Sempre é um verbo. Então, continuando. Então, fala que Jesus passando, ele foi, né? O pessoal foi levantando e seguindo. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se, que era o Levi, né? Para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Né? Então, quer dizer, Paulo, né, quando aconteceu aquela da passagem com ele, o que ele fez? Levantou e foi, atendeu ao chamamento. Né? Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, né? Que o mundo nos oferece tanta coisa boa, né? E a gente vai naquela ilusão, né? Porque isso dá prazer, porque isso eu gosto. Ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram aos testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos, olha o que fala agora, gente, agora vai estar generalizando. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras, outros fazem preces por intermédio dos discos. Há os que desejam comprar a tranquilidade celeste com as doações generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. Agora o finalzinho, olha.
Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Então, eu achei muito bacana, porque isso tem tudo a ver aqui com a coisa, né? Porque está falando que isso não é abandono, né? As pessoas levantarem e seguirem, foram acompanhando, já estavam preparados para o trabalho, né, gente? E assim, eu acho que todos nós que estamos aqui procurando, querendo aprender, eu acho que assim, não viemos aqui à toa, né? Estamos querendo aprender, para quê? Para a gente tentar fazer. Vamos ao encontro, né? Então, continuando aqui, vamos passar aqui minha cola. Então, aí fala assim, e Jesus, quando ele fala isso, que isso não era abandono, fala que ele tinha total convicção disso quando indaga, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? Naquela passagem que ele está pregando lá dentro de um lugar, no templo, não sei, e aí chega a mãe dele e os irmãos e alguém fala com ele, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus, ele não perdia a oportunidade, né, para ensinar. Tudo, gente, que ele fazia era ensinando, era ensinamento. Então ele fala, né, a resposta dele, quem é minha mãe e meus irmãos? Aí ele responde, ele mesmo fala, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esta é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então, isso aí, essa passagem a gente encontra lá em Marcos, capítulo 3, 20 e 21, e Mateus, capítulo 12, 46 e 50. Então, Jesus nos ensina o que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e assim a gente nós temos que amar todos, porque a nossa família, quando fala assim, abandonou a família, então e a gente sabe que a nossa real família é a família espiritual, não é a matéria. Quanta família que tem aí que eles não se entrosam, né? Estão ali para se entrosarem, mas não se entrosam. Quantos amigos que a gente tem parece que é mais irmão nosso do que um irmão de dentro da família, né? Isso acontece muito. Então, assim, Jesus está querendo chamar a gente falando o quê? Que a nossa família é universal. Deus nos criou a todos fomos criados pelo mesmo Pai, que é Deus. Jesus, depois veio, quem que é Jesus? É nosso irmão maior, é nosso irmão e mestre, nosso irmão maior, né? E somos dessa família. E cada um de nós temos uma centelha dentro de nós, esse amor de Deus, que mesmo aquela pessoa muito ruim, sabe aquela pessoa ruim, que mata, que faz, acontece, até esse tem um amor dentro de si. Se não for por uma pessoa, é por uma coisa, é por um objeto, mas todos nós temos essa centelha de amor, né? Então fala que a moral de Jesus é a prática do bem, da caridade e do amor incondicional ao próximo. E que o que a gente deve fazer é nos abraçar mutuamente, né? No ideal cristão, com desapego das coisas materiais, porque daqui nós não vamos levar nada, né? Isso aí a gente sabe, nem o nosso corpício, né? Que a gente quer conservar bonito, sem rugas, né? A gente quer fazer tudo para manter esse corpo, não vamos, porque a ordem natural das coisas é a gravidade fazendo cair mesmo. E depois todos nós vamos, né, para o mesmo lugar, ficar ali debaixo da terra. E nosso espírito é que vai, né? Se Deus quiser, eu falei subir, né? Falei descer, ó, nosso espírito vai subir, né? Se Deus quiser. Então, mas para isso que estamos aqui, né? Nós estamos trabalhando para isso. Outro dia o André até falou aqui, não sei se foi no estudo ou na palestra, ele falou assim, né? Se for ver assim, causa de títulos, né? Ah, foi um doutor, foi esse, aquele. Cadê eles hoje? Aqueles que já passaram. Ninguém mais lembra deles. Gente da nossa família, muita gente nem fala mais, né? A gente diz assim, não, meu tio, meu avô, quem era? Quem era, né? Então ninguém nem sabe. Então é bom que a gente fazer mesmo, faz acontecer, sabe? Para ficar de bom o quê? Porque o que a gente vai levar que é nosso, verdadeiramente, é o bem que a gente fizer. São as virtudes que a gente vai adquirir. Agora, o material, aí fala assim, Adriane, a gente não pode, o material pode.
enquanto estamos aqui na Terra, podemos ter o material sim, porque cada um de nós queremos ter um conforto, né? Não. Queremos ter o nosso carro, queremos ter nossa casa, queremos o melhor e queremos dar o melhor para a nossa família também. O que Jesus pede para a gente é que a gente não tenha mais apego aos bens materiais do que aquilo que é verdadeiramente nosso, que nós vamos levar conosco, né? Então, e para a gente partir, a gente tem que, eu falo sempre isso, gente, que a gente tem que viver hoje, como se hoje, a gente tem que viver assim, como é que é? Gente, agora esqueci, que eu sempre falo isso, que a gente tem que viver como se hoje fosse o nosso último dia aqui, porque a gente vai seguir. Então, assim, mas viver sempre vibrando bem, fazendo bem, porque quando a gente deixar esse corpo de carne, nós vamos continuar fazendo isso que estamos fazendo aqui, né? A gente até comenta muito no estudo, se a gente vem em reuniões, se a gente reúne para estudar, nós vamos continuar assim lá, né? A gente não precisa ter medo da morte, o que vai acontecer? Nós vamos continuar, sabe? Então, quando eu estava falando que Deus nos criou a todos, tem gente que acha que a vida começa no berço, mas não é. A vida não começa no berço e nem tampouco termina no túmulo, porque antes de nós virmos para a Terra, nós já existíamos, nós, espíritos, que é o espírito, que é a coisa inteligente, que é o que leva esse corpo, né? A gente não precisa do corpo, a gente precisa do corpo para estar aqui na Terra, mas depois deixou o corpo, nós seguimos. Então, a gente tem que fazer por onde a gente se vive bem, do jeito que a gente fosse morrer hoje, que a gente fala assim, não, aí eu estou com consciência tranquila, vou tranquila. Né? Tem até um livro do Cortella, que ele nem é espírita, não sei o que ele é, mas ele tem um livro dele que chama Viver Bem para Morrer Bem. É um livro bem bacana isso aí, do Cortella. Então, assim, ele fala, vive bem, vive tranquilo, para quando você morrer, tá bem também, vai seguir, né? A vida seguir no seu curso, né? Então, só que a gente fala assim, tem que ter o desapego, não pode ficar apegado a muita coisa, porque se a gente ficar muito apegado, gente, quando a gente desencarnar, a gente vai ficar aqui, obsediando os outros, isso é meu, né? É meu, me dá isso aqui, né? A gente vai ficar cutucando os outros aí, a gente não pode fazer isso. Só que fala assim, não tem outro caminho, né? O caminho da gente é o quê? É amar. Isso aí, nós viemos para cá para amar e para a gente evoluir. Só que para isso a gente precisa o quê? Compreender que somos todos diferentes, cada um na sua individualidade, né? Igual assim, casou, um é do outro não, tem que manter a individualidade. O espírito é uno, indivisível e tem a sua individualidade, né? Então cada um na sua, ninguém é de ninguém, né? Acho que quando o casal se une ali, tem que haver o respeito e tudo, mas não é falar que um é do outro, né? Isso é modo de falar. Então, que a gente tem que compreender que as diferenças existem, né? No próximo. Aceitar que a gente tem dificuldades, aparecem os obstáculos, né? E isso a gente aprende com eles. Toda dificuldade a gente aprende com ela, toda. Que seja uma doença, que seja uma falta de dinheiro, que seja um problema sentimental, aprendemos, sabe por quê? Porque a gente precisa ainda da dificuldade para a gente aprender. Então, de vez em quando, a gente pau em nós, né? É igual o Luiz Roque que sempre fala, né? Tem que apertar um parafuso, que a gente vai ficando meio assim, né? O parafuso vai afrouxando, então vamos apertar o parafuso daquele ali. Manda ali alguma coisinha, que quando a gente tem alguma coisa que está nos atormentando, aí a gente corre para a igreja, corre, pede para um santo, pede para Deus, pede para todos os santos, né? Essa é a verdade. Então a gente está sempre passando por isso. Então a gente tem que aceitar que tem as dificuldades e realizar, né? A gente tem que ir, tem que fazer, tem que... a gente aprende, né, o Evangelho, então temos que colocá-lo em prática, porque é isso que vai ser o nosso... A gente vai ter o autoconhecimento, o autoaprimoramento de toda a ordem, né? Moral, espiritual, cultural e etc. Então, gente, só para terminar, né? Eu vou falar um resumo rápido. O capítulo 23, nesses itens 4, 5 e 6,
Então ele aborda o quê? A necessidade da gente priorizar os interesses para a vida futura, sobre os laços familiares, né? Que a famíliazinha só ali não está querendo que a gente abandone, nem que odeie, né? Mas em priorizar mesmo os nossos interesses para a vida futura em relação aos interesses terrenos, né? E a renúncia dos afetos e bens materiais não é abandono físico. Essa renúncia, quando fala assim, venha, não é abandono, né? Isso aí é até uma superação do egoísmo e do apego excessivo. Isso aí o Evangelho fala para a gente. A evolução espiritual exige foco, não se permitindo que os apegos familiares impeçam a missão espiritual. Olha só, sempre olhando o lado espiritual, né? E fala que o Espiritismo, né, a doutrina, ela esclarece que Jesus não pregou a destruição da família, nunca, jamais, em tempo algum. Mas que os laços de sangue não devem ser obstáculos ao progresso da alma, né, ao nosso progresso, o progresso espiritual. E que a verdadeira família é espiritual. E essa estranha moral, né, que a gente fala, estranha moral, é apenas a valorização do espírito sobre a matéria. Agora, a gente sempre fala, né, que a gente tem que desenvolver tanto o lado material como espiritual, né? A gente sempre fala isso, um passarinho com uma asa só não vai, tem que ter duas, né? Então, para a gente alçar conseguir esse intento, a gente tem que desenvolver tanto o lado material como o lado espiritual. Agora, se a gente for ver, né, gente, na Terra aqui, o lado material foi muito mais desenvolvido, né? Porque, olha, o lado da medicina, o lado da ciência já descobriu tantas coisas e nós ainda aí, ó, né? No pré-primário, falando em moral, né? Então, vamos sim trabalhar isso aí. Que eu sei que assim, a gente procura fazer, vamos errar, vamos cair, vamos, depois levanta, ó, bate a poeira, fala assim, estou indo no caminho ruim, vamos voltar, né? E ter esse foco para a gente não se perder, né? Com tantos prazeres aí que o mundo oferece, né? Porque o que é do mundo, gente, o que é daqui da terra, a gente pode ter essa certeza. Não vamos ter isso aí lá do outro lado. Então vamos, sim, né, dar importância para aquilo que vai ser nosso, real. Fala assim, isso é meu, né? Essa qualidade é minha. Olha, eu adquiri. Hoje eu não sou tão egoísta, não sou tão orgulhoso, né? Eu sou mais humilde, olha que coisa boa. Isso aí. E a gente sabe que a espiritualidade nos ajuda, né? Nos ajuda, é só quando a gente quer de verdade. Tem aquela pergunta, não sei qual o número do livro, 600, que fala assim, que o que nos falta é a vontade. 909 do livro dos Espíritos fala, né, que a gente não podia já desenvolver mais esse lado. Podia, mas o que nos falta é a vontade, né? Então que a gente tenha mais boa vontade, né, para as coisas nossas, que são nossas realmente, né? E eu coloquei aqui uma palavra, só um pensamento do Emmanuel, para terminar, que é assim, aprende a participar da luta coletiva, sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda o quanto possas. Não te recubra na espera do próprio eu, desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Quer dizer, a gente tem que sim, gente, a gente está vendo essa tragédia acontecendo, a gente tem que ser solidário. Se a gente não pode fazer nada, então vamos sim orar para eles, que eles recebem e que as coisas vão acontecendo de acordo com o que tem que acontecer, né? E tem até uma outra, eu vou falar porque, André, eu sei que já passou da hora, mas eu vou falar esse pensamento que eu gosto muito. É do Dalai Lama, gente, fala assim, só existe 2 dias do ano que nada pode ser feito, o ontem e o amanhã. Então, portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver, né? Viver da melhor maneira, viver o Evangelho, gente, ajudar no que a gente pode. Por que essas encrencas, essas picuinhas, não é? Não, vamos
né? Amar mais, nos doar mais. É tanta gente que precisa, né? Então vamos, né? Vamos ao encontro, né? Vamos seguir Jesus. Isso é seguir Jesus, né? Eu agradeço a atenção do pessoal que está em casa e vamos para a segunda parte aqui.